Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou que não há mais focos ativos dos incêndios florestais que devastaram milhares de hectares. Mesmo assim, o alerta foi mantido devido ao temor de uma reativação do fogo. Autoridades anunciaram nesta segunda-feira que não há mais focos ativos dos incêndios florestais que devastaram milhares de hectares no estado de São Paulo. A informação foi confirmada pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas, à Globo News. Desde quinta-feira foram registrados 2.700 focos e mais de 40 municípios entraram em estado de alerta máximo. Tarcísio acrescentou que as Forças Armadas e os bombeiros continuam em operação para evitar o reinício das chamas, que queimaram mais de 20 mil hectares, com a previsão de retorno do tempo seco após 2 dias de chuva. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado de São Paulo vive o pior mês de agosto em termos de incêndio desde o início dos registros, em 1998, com mais de 3.480 focos identificados. O número é mais do que o dobro do total do ano passado. Mais de 90% dos incêndios no estado foram causados pela ação humana, o que surpreendeu as autoridades. Tarcísio avaliou os danos em mais de R$1 bilhão e informou que 3 pessoas foram detidas em flagrante em relação aos incêndios. Para especialistas e autoridades, a forte seca que afeta atualmente grande parte do Brasil e é parcialmente provocada pelas mudanças climáticas explica a rápida propagação dos incêndios, a maioria de origem criminosa e para fins agrícolas. Fora de São Paulo, os incêndios estão em níveis alarmantes no Pantanal e quebraram recordes na Amazônia Legal. E mesmo com os focos de incêndios apagados, as ondas de incêndios no interior do estado de São Paulo pioraram a situação das lavouras de cana-de-açúcar, que já estavam sendo prejudicadas com a seca. Além da cana que seria colhida, o fogo também destruiu a esperança de colheita da próxima safra. E esses prejuízos podem afetar o bolso do consumidor. A estimativa inicial era que a safra de cana-de-açúcar do estado de São Paulo renderia 420 milhões de toneladas. Mas, com a seca, essa projeção começou a cair. Com a onda de incêndios que atingiu o interior paulista, a colheita agora é estimada em 370 milhões de toneladas, uma queda de 12% em relação à previsão inicial. Estima-se que mais de 3.800 propriedades rurais foram atingidas pelas queimadas em 144 municípios paulistas, causando perdas de R$1 bilhão para a agricultura e pecuária. Os mais de 2.000 focos de fogo queimaram cerca de 5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o que corresponde a cerca de 1,5% da produção total de São Paulo. Como a seca deve se prolongar até setembro, a previsão é de que haja mais queda de produção em São Paulo, o principal estado produtor no país. Mas o que mais preocupa o produtor é que o fogo também queimou rebrotas, o que vai reduzir a produtividade da próxima safra. Isso porque cada planta de cana consegue rebrotar de 5 a 6 vezes, o que significa que, com uma mesma planta, o produtor consegue ter de 5 a 6 safras. Com as perdas provocadas pelo incêndio, alguns agricultores terão que replantar ou vão ter menos safras com o mesmo plantio, o que tende a aumentar os custos de produção. As associações de produtores de cana do Brasil afirmam que essas perdas com o fogo vão aumentar o custo do produtor para renovar as plantações, reduzir a produtividade e pode impactar os preços do açúcar e do etanol. Em 3 dias, 5 pessoas foram presas suspeitas de participar de incêndios criminosos que devastaram, principalmente, as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E a estiagem já afeta quase 290 mil pessoas na região norte do Brasil. E as cidades têm dificuldade de receber insumos e há aumento no preço de produtos. O Amazonas vive um cenário ambiental crítico devido à combinação de seca dos rios e queimadas. Segundo dados divulgados pelo governo estadual em agosto, a seca já afeta quase 290 mil pessoas. Além disso, as queimadas têm registrado recordes no estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No último sábado, eram 7 mil focos registrados no mês, superando os dados registrados em agosto de 2023. Neste ano, segundo previsões do governo estadual, o Amazonas pode enfrentar uma seca intensa semelhante ou até pior do que a do ano passado.
a mais severa registrada na história do estado. Atualmente, 20 dos 62 municípios estão em situação de emergência. Conforme o Serviço Geológico do Brasil, a antecipação da estiagem em 2024 é atribuída ao volume de chuvas abaixo da média registrado no início de maio, o que também deve antecipar o fim do período de vazante. Esse ano, a descida dos rios teve início antes do previsto, com reduções registradas ainda na primeira quinzena de junho. Historicamente, o fenômeno começa entre a última semana de junho e as primeiras de julho. Os especialistas apontam que o fenômeno El Niño associado à Laninha são os fatores naturais que mais influenciam na normalidade hidrológica da região, com um impacto determinante na mudança climática e a ação humana através de queimadas e desmatamentos. Os efeitos dos dois fenômenos são opostos. Enquanto o El Niño provoca seca na região norte e chuvas intensas no sul do Brasil, o Laninha traz chuvas intensas para o norte e o nordeste e estiagem na região sul. Já a seca, que serve como ignição para os focos de incêndio, soma-se às queimadas ilegais. Geralmente, a estiagem acontece de agosto a outubro, mas o pico acontece em setembro, quando sentimos mais os impactos. No entanto, meteorologistas explicam que ela chegou antes do previsto, ainda em julho. Em meio à seca extrema que atinge o estado de Rondônia, ribeirinhos enfrentam longas jornadas para encontrar um recurso essencial: a água. A cidade de Porto Velho, por exemplo, está há 3 meses sem chuvas significativas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. E o Rio Madeira teve os piores julho e agosto em quase 60 anos. Vamos falar agora sobre o Oriente Médio. O Hezbollah lançou centenas de foguetes e drones contra Israel. E a milícia xiita confirmou que iniciou seu ataque com mais de 320 foguetes em resposta à morte de seu comandante no mês passado. O movimento islamista garantiu, no entanto, que conseguiu lançar centenas de drones e foguetes contra posições israelenses em resposta ao assassinato de um de seus líderes. O movimento, politicamente muito influente no Líbano, afirmou que lançou um grande número de drones contra o território israelense e mais de 320 foguetes Katyusha contra 11 bases militares em Israel e nas colinas de Golã. O Hezbollah é financiado pelo Irã e ameaçou com retaliações após a morte de um dos líderes militares, Fuad Shukr, em um ataque israelense na periferia de Beirute em 30 de julho. A comunidade internacional expressa há semanas o receio de uma escalada militar regional entre Irã e aliados de um lado e Israel do outro, em meio à guerra em Gaza, onde não foi alcançado um cessar-fogo apesar das negociações. Israel afirmou que, com um bombardeio no Líbano, frustrou um amplo ataque do Hezbollah. Essa é a maior troca de tiros em 10 meses de uma guerra que começou com um ataque do Hamas, lançado a partir de Gaza, e desencadeou uma nova violência na fronteira Líbano-Israel. Os militares israelenses disseram que cerca de 100 caças destruíram lançadores de foguetes e drones ao norte de Israel, e alguns direcionados ao centro de Israel. O exército israelense não relatou nenhuma vítima deste ataque, mas o ministro da Defesa declarou estado de emergência por 48 horas antes de levantar a maioria das restrições. Netanyahu, numa reunião de gabinete, disse que os militares destruíram milhares de foguetes de curto alcance, todos destinados a prejudicar nossos civis e forças na Galileia, e interceptaram todos os drones que o Hezbollah lançou. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ainda em seu gabinete, disse que os ataques não eram a palavra final na campanha contra o grupo armado libanês Hezbollah. Estamos atacando o Hezbollah com golpes surpreendentes e esmagadores. Há 3 semanas eliminamos o seu chefe de Estado-Maior e hoje frustramos o seu plano de ataque. Nasrallah, em Beirute, e Khamenei, em Teherã, precisam de saber que este é mais um passo para mudar a situação e para o norte devolver com segurança os nossos residentes às suas casas. E repito, esta não é a palavra final. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu ajuda aos vizinhos europeus para derrubar drones e mísseis lançados contra seu país, alvo de uma nova onda de bombardeios russos. E o fornecimento de energia e água foram interrompidos em boa parte de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Antes da nova onda de bombardeios russos, a Rússia e a Ucrânia trocaram 230 prisioneiros de guerra com a mediação dos Emirados Árabes Unidos. O
O conflito entre os dois países se intensificou nas últimas semanas com a ofensiva de Kiev na região fronteiriça de Kursk. Nesta segunda-feira, a Rússia disparou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia, matando pelo menos 4 pessoas e destruindo a já enfraquecida rede energética do país, provocando apagões. Com as explosões, moradores e turistas correram para se abrigar nas estações de metrô. Desde a invasão, em fevereiro de 2022, a Rússia lançou repetidos ataques de drones e mísseis em grande escala contra a Ucrânia, incluindo ataques punitivos a instalações energéticas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu mais uma vez aos aliados do país que retirassem as restrições sobre o uso de armas de longo alcance que Kiev deseja utilizar para atacar o território russo. Nas nossas diversas regiões da Ucrânia, poderíamos fazer muito mais para proteger vidas se a aviação dos nossos vizinhos europeus trabalhasse em conjunto com os nossos F-16 e em conjunto com a nossa defesa aérea. Se essa unidade aparentemente funcionou de forma eficaz no Médio Oriente, deveria funcionar também na Europa. A vida tem o mesmo valor em todo lado. Zelensky garantiu que os bombardeios provocaram várias mortes e deixaram muitos feridos, inclusive em áreas do oeste da Ucrânia, próximas a países europeus. Este foi um dos maiores ataques da Rússia em um combinado de mais de 100 mísseis de vários tipos e cerca de 100 drones. E como a maioria dos ataques russos anteriores, este foi igualmente covarde, tendo como alvo a infraestrutura civil essencial. A localidade, que tinha 150 mil habitantes antes da guerra, tem sido alvo de repetidos ataques russos desde o início da invasão há 2 anos e meio. Entre os ataques russos que ocorreu no domingo e atingiu um hotel onde estava hospedada uma equipe de 6 pessoas da Reuters que cobriu o conflito russo e ucraniano. O ataque russo se deu como retaliação desde que ocorre a incursão ucraniana na região de Kursk, no início de agosto. A Ucrânia tem intensificado suas ofensivas contra territórios da Rússia. Uma das principais é a incursão militar em curso na região de Kursk. Soldados ucranianos chegam a divulgar um vídeo filmado numa área florestal fronteiriça, de onde a Ucrânia lançou uma incursão surpresa na Rússia. E a ONU suspendeu as suas operações humanitárias na faixa de Gaza. A medida ocorre devido a uma nova ordem de evacuação israelense no centro do território palestino. Um alto funcionário da ONU, que pediu para não ser identificado, afirmou que a organização suspendeu suas operações humanitárias na faixa de Gaza devido a uma nova ordem de evacuação israelense em Deir al-Balah. As ordens de evacuação no domingo afetaram a área de Deir al-Balah, para onde foram realocados a maior parte do pessoal, e as operações após a ordem de evacuação de Rafah há alguns meses, explicou o funcionário. Ainda de acordo com o funcionário, essa incursão não possibilita o funcionamento das ações humanitárias. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em outubro, a ONU teve que atrasar ou pausar suas operações, mas nunca até o ponto de dizer concretamente que já não pode fazer nada, como acontece agora, acrescentou o funcionário. Após mais de 10 meses de guerra na faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em território israelense em 7 de outubro, os bombardeios de Israel continuam castigando o pequeno território palestino. As negociações sobre um cessar-fogo em Gaza, ocorridas no Cairo, avançam, e espera-se que continuem, afirmou a Casa Branca. E o número de brasileiros que tiram visto norte-americano deve bater recorde neste ano. A previsão é da própria Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que tem agilizado o processo para tirar a documentação. Elizabeth Bagley, embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, afirmou que a emissão de vistos americanos para os brasileiros registrou um número recorde em 2023. E esse número deve aumentar ainda mais em 2024. No ano passado, os consulados americanos carimbaram mais de 1 milhão de visitantes do Brasil, o maior número de todos os tempos. Mas só no primeiro semestre deste ano já foram 675 mil vistos. Comparando com o mesmo período do ano passado, a alta é de 17%. E a previsão é bater um novo recorde. Para atender essa demanda, a Embaixada dos Estados Unidos aumentou o número de funcionários para realizar o atendimento e fazer com que o processo seja o mais rápido possível. No total, mais de 1,5 milhão de brasileiros visitaram os Estados Unidos no ano passado e contribuíram com a economia norte-americana com mais de 8 bilhões de dólares.
Essas visitas sustentam mais de 58 mil empregos nos Estados Unidos. Por outro lado, mais de 350 mil norte-americanos visitaram o nosso país, o que gerou cerca de $1 milhão para a economia brasileira. E o Ministério da Justiça confirmou mudanças nas regras migratórias para o Brasil. De acordo com a pasta, o país virou rota de organizações criminosas que fazem contrabando de imigrantes e de tráfico de pessoas. Mudanças nas regras migratórias. O Brasil endureceu os requisitos para entrar no país após um aumento no fluxo de pessoas que querem chegar aos Estados Unidos e ao Canadá através do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A informação consta em um relatório do Ministério da Justiça, que destaca que o país virou rota de organizações criminosas que fazem contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas. A Polícia Federal detectou um aumento exponencial de viajantes que fazem escala no aeroporto de Guarulhos e, ao invés de seguirem viagem até o destino final de seus bilhetes, ficam para tentar entrar em território brasileiro. Com isso, centenas de pessoas permanecem aglomeradas na área de trânsito, o que suscitou denúncias de violação dos direitos humanos, especialmente após a morte de um migrante que passou mal no local. A maioria dos migrantes vem da Ásia e tem bilhetes com destino final em outros países sul-americanos. Segundo as autoridades, eles são orientados pelas organizações criminosas a recorrer ao pedido de refúgio para ingressar em território brasileiro, sabendo que não ficarão ali. Em seguida, seguem por terra para a Colômbia, onde cruzam a fronteira com o Panamá, através da perigosa selva de Darién, antes de tentarem chegar aos Estados Unidos ou Canadá. A partir de agora, será exigido visto de quem pretende viajar para um terceiro país em voo com conexão no Brasil. As novas regras também vão obrigar os solicitantes de refúgio a demonstrar que sofrem perseguição política ou violência em seus países de origem, o que não acontecia até agora. Segundo dados oficiais, em 2013 houve 69 pedidos de refúgio no aeroporto de Guarulhos, número que se multiplicou por mais de 60 em uma década, chegando a 4.239 em 2023. De janeiro a julho deste ano, foram 5.428 solicitações, média de 25 por dia. Mas os números dispararam ainda mais em agosto. Foram 864 até o dia 21, média de 41 por dia. E quase 2,5 milhões de carros estão circulando no país com airbags defeituosos. 7 pessoas já morreram no Brasil por conta da explosão do airbag. Os equipamentos são da marca japonesa Takata, usados em carros fabricados por 17 montadoras entre os anos de 2001 e 2018. Para inflar o airbag, quando acionado, a Takata utilizava um composto químico chamado nitrato de amônio. Mas ao longo dos anos e em contato com calor e umidade, o composto se torna altamente explosivo, além de poder corroer partes metálicas do equipamento. No momento em que o airbag infla, são projetadas partes do equipamento para a parte interna do carro. A bolsa de airbag abre a cerca de 320 km por hora. E os fragmentos que estão a menos de 1 metro do motorista saem como se fosse um tiro. Alguns motoristas, mesmo em baixa velocidade, ao colidir com outro carro, tiveram o airbag acionado, causando perfuração no tórax ou no pescoço. 7 pessoas já morreram no Brasil por conta da explosão do airbag. Só no Brasil, mais de 5 milhões de carros foram chamados para trocar a peça com defeito, mas só metade dos condutores levou o carro para revisão. Outros países também passam pelo mesmo problema, o que faz com esse recall seja considerado o maior da história da indústria automobilística. No site da Secretaria Nacional de Trânsito, com a placa do veículo, é possível checar se precisa do recall por conta do airbag. E veja a seguir, eventos serão obrigados a fornecerem água potável e gratuita para o público. E ainda, Bonito lança programa eco-criativo para aumentar o turismo da cidade. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. E olha só que boa notícia na área da saúde. Quem sofre com câncer de pulmão pode ter uma nova esperança. No Reino Unido, começou a ser testado um novo tratamento que substitui a quimioterapia e com resultados promissores.
O câncer de pulmão, fortemente associado ao tabagismo, continua sendo uma das principais causas de morte no Brasil. Corresponde a 80% dos óbitos relacionados a essa doença, tanto em homens quanto em mulheres, de acordo com um estudo da Fundação do Câncer. O impacto financeiro do câncer de pulmão no Brasil é alarmante, com gastos anuais estimados em 9 bilhões de reais, abrangendo custos diretos com tratamentos, perda de produtividade e cuidados com os pacientes. Um aumento expressivo de mortes por câncer de pulmão é evidente nos números. Em 2022, 29.576 brasileiros perderam a vida devido ao tumor, um aumento de 101% em relação ao ano 2000, quando os 14.717 óbitos foram registrados. Diante desse cenário desafiador, uma nova esperança surge no combate à doença. A primeira vacina experimental contra o câncer de pulmão, a BNT-116, começou a ser aplicada no Reino Unido. Desenvolvida pelo laboratório BioNTech, a vacina utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, a mesma que foi fundamental na criação das vacinas contra a Covid-19. O primeiro paciente a receber essa inovadora vacina foi Janus Ras, de 67 anos, que passou por um protocolo de aplicação envolvendo 6 injeções consecutivas da BNT-116, com intervalos de 5 minutos entre cada uma. Cada dose continha material genético específico para diferentes partes do tumor, com o objetivo de treinar bilhões de células do sistema imunológico a combater a doença de forma mais precisa e menos agressiva que a quimioterapia. Segundo os médicos, o novo tratamento promete minimizar os danos às células saudáveis, um dos principais desafios enfrentados pelos pacientes que passam pela quimioterapia. A reação de Janus após a primeira dose foi positiva. Ele afirmou que o procedimento foi indolor e muito mais tolerável do que as sessões de químio, que ele descreveu como extremamente difíceis. Cerca de 130 pacientes com câncer de pulmão já estão prontos para participar do estudo experimental da vacina, que está sendo conduzido em 6 hospitais no Reino Unido. Os primeiros testes com vacinas semelhantes em outros tipos de câncer têm mostrado resultados promissores, com redução no tamanho dos tumores e menor risco de recorrência. Esses avanços representam um passo significativo na luta contra a doença e traz esperança para milhões de pessoas afetadas em todo o mundo. Jovens de até 27 anos de idade que fazem parte da geração Z estão formando um novo grupo de trabalho no Brasil. E eles têm que aceitar o que aparece mesmo com muito estudo. A alternativa é entrar na fila que representa o dobro do desemprego atual do país ou dos mais de 40% que vivem na informalidade. No Brasil, a população economicamente ativa de 18 a 24 anos de idade soma cerca de 15 milhões de pessoas, um contingente maior que o estado da Bahia. Esses jovens são mais escolarizados para os padrões brasileiros. Essa faixa etária alcançou cerca de 12 anos de escolaridade, um recorde de acordo com dados da pesquisa feita pelo IBGE. Outro dado mostrou também que os jovens de classe C, D e E acabam sendo menos estimulados pelas suas famílias e escolas do que brasileiros de classes mais altas. A pandemia também abalou os sonhos de alguns desses jovens, que tiveram que mudar de rota ou até mesmo esperar um pouco mais. Uma geração que enfrenta uma taxa de desemprego maior do que a geral do país e uma taxa de informalidade de mais de 42%. Sem muitos estímulos, o jovem da base da pirâmide chega no ensino médio e olha para o futuro com frustração, porque os empregos que estão disponíveis para eles são muito precários. Os analistas apontam que um dos grandes entraves para transformar essa realidade passa por fazer com que o ensino médio se torne mais estimulante e prepare os jovens para o mercado de trabalho. Formada por aqueles que nasceram entre 1997 e 2010, essa geração mudou a maneira de se relacionar com o emprego e com os seus chefes. Eles deram origem a movimentos como a grande renúncia e a demissão silenciosa no mercado de trabalho formal. Por outro lado, no Brasil, mesmo com um bom nível de estudo, a geração Z ainda enfrenta desafios para ingressar no mercado de trabalho. Estes jovens, quando saem das universidades
ou dos cursos técnicos têm dificuldades para conseguir o primeiro emprego, principalmente aqueles que estão nas camadas mais baixas da sociedade. Com a falta de oportunidade, muitos são obrigados a trabalhar em empregos que não favorecem a sua formação. E os grandes eventos serão obrigados a fornecerem água potável e gratuita para o público. Isso também vale, inclusive, para os jogos de futebol. A portaria cita shows, festivais e quaisquer outros eventos de grande porte e também vale para jogos de futebol. Assinada pela Secretaria Nacional do Consumidor, a nova regra vinculada ao Ministério da Justiça vale por 120 dias. Ao fim do período de validade, haverá nova avaliação das condições climáticas, visando a prorrogação ou revisão da medida fixada. Segundo a portaria, as produtoras de eventos deverão garantir o acesso gratuito de garrafas de uso pessoal, com água ou não, e instalar ilhas de hidratação para o público encher essas garrafas de forma gratuita. Também deve garantir que haja pontos de venda de comida e bebida e de distribuição gratuita de água em regiões estratégicas do local do evento para facilitar o acesso. Outra determinação é que o espaço físico tenha uma estrutura necessária para assegurar o rápido resgate de participantes do evento em caso de intercorrências relacionadas à saúde e demais situações de perigo. O evento pode restringir garrafas de algum material específico para garantir a segurança e a integridade física dos participantes. Além do cumprimento dessas regras, os órgãos de defesa do consumidor também devem fiscalizar se haverá abuso de preços na venda de água para quem desejar comprar. E o maior evento de tecnologia e entretenimento da América Latina, o SET Expo, foi realizado no distrito do Anhembi, na zona norte de São Paulo. A exposição trouxe várias novidades tecnológicas e eu tive a oportunidade de estar nesse evento e trazer as grandes novidades da edição deste ano. O SET Expo é o maior evento de tecnologia e mídias da América Latina e a edição de 2024 foi a primeira a ser realizada no distrito do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Além das grandes marcas expositoras, o presidente da SET Expo também estava no evento e falou sobre as grandes novidades e o que mudou desde a edição do ano passado. A edição passada, que foi 23, já se passaram 12 meses. Tecnologia, 12 meses é uma eternidade. Então eu diria que o que a gente tem aqui hoje é muito diferente do que a gente viu ano passado. E mesmo a SET, né, que frequentemente faz eventos regionais, ela está 5 eventos regionais nas várias regiões do país. O último evento que faz 2 meses, a gente já tem um monte de novidade aqui que não estava refletida lá. Então, assim, nesse setor, especialmente nesse ambiente de mídia que é muito rápido, acontecem muitas coisas no intervalo de tempo muito curto. Nessa edição, a gente tem 2 aspectos que estão despontando como algo assim muito relevante para o ecossistema de produção e distribuição de mídia. O primeiro é a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, para simplificar processo, para agilizar personalização de conteúdo, enfim, para otimizar e para dar mais celeridade aos processos aí, que hoje alguns são muito manuais. E aí aquele velho dilema, né? Ah, mas ele vem para substituir os profissionais. Não, ele não vem. Ele vem para agregar eficiência, vem para dar uma facilidade, uma ferramenta nova, né? E o segundo tema importantíssimo que a gente tem aqui, e esse eu acredito que é uma particularidade brasileira, né? O Brasil está em vias de discutir um novo padrão de transmissão de TV, que está batizado de TV 3.0. A empresa Lineup também trouxe uma grande novidade para a televisão. A Lineup já realizou vários projetos para emissoras de TV, produtoras e eventos esportivos para o aumento de conteúdo e produção. Agora, eles desenvolveram uma rede para monitorar e corrigir os sinais de áudio e vídeo das diversas programações de uma emissora. O sistema da Tag Systems, que é um sistema de monitoramento de sinais, áudio, vídeo e a parte de compressão dos sinais
direto ao vivo. Real time, a gente consegue fazer o monitoramento dos sinais IP, Dash, HLS, SRT, ZIX, todos os protocolos direto na emissora. E monta-se também um mosaico onde é acompanhado cada problema durante a transmissão, desde a criação até a entrega final no seu device, na sua TV ou na OTT. E por falar em sinais, nós estamos aqui no stand da LiveView, que inclusive é uma ferramenta que nós da HIT utilizamos para transmitir aí os nossos sinais, as nossas matérias nos jornais ao vivo. Eu estou aqui com o Fábio Eutelberg, ele que vai explicar para a gente qual que é a grande novidade desse equipamento. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Eu queria que você explicasse para a gente qual que é a grande novidade do LiveView. Fernando, obrigado pela atenção e por virem até aqui. A gente está há 15 anos com a LiveView, desde o início da tecnologia que revolucionou o mercado de televisão, porque ela permitiu que qualquer produção, não apenas a televisiva, transmitisse vídeo ao vivo. Porque antigamente a gente precisaria de um carro de satélite, uma SNG. A LiveView criou um conceito chamado Multilink. É um equipamento que a gente carrega nas costas e os cinegrafistas, como agora a gente está aqui com o nosso querido José Fraga, se carregando um LiveView nas costas e transmitindo esse sinal ao vivo a partir da soma de chips de celulares. É um conceito chamado Cellular Bonding, uma tecnologia que a LiveView inaugurou praticamente. Então é a soma de chips que a gente tem aqui de celulares, Vivo, Claro, TIM, as principais operadoras, para formar uma banda única, parruda, que a gente possa fazer um streaming e o outro lado receber com qualidade. Para essa feira a gente trouxe o LU800, que é a nossa unidade mais poderosa, que com apenas um Multilink hoje a gente consegue transmitir 4 sinais de câmera ao vivo sincronizados, o que facilita o modelo de produção remota. A unidade móvel ela é ainda muito útil, né? E tem determinadas produções que exigem uma capacidade técnica muito sofisticada, né? Seja no áudio, seja no vídeo, né? Então a LiveView ela resolve muitos problemas, principalmente para soluções de news coverage, né? Tá falando que você está fazendo aqui, cobertura jornalística. A LiveView é sensacional. Tem produções de esporte que a LiveView já está entrando com muita tecnologia. E o Centro-Oeste brasileiro é uma das regiões que mais geram receita com o agronegócio. Mas a exportação de industrializados também está ganhando força e até batendo recordes, como em Mato Grosso do Sul. Um recorde. A receita com exportação de produtos industrializados de Mato Grosso do Sul atingiu mais de 578 milhões de dólares no mês de julho, a maior marca para um mês 7 na história e valor 25% maior que o apurado no mesmo mês do ano passado, quando houve receita de 464 milhões na moeda estrangeira. Alguns setores se destacaram. Em relação aos segmentos, os principais destaques ficaram por conta da fabricação de celulose, do complexo frigorífico, das indústrias de processamento da soja e do milho, das usinas de açúcar e etanol e da extração do minério de ferro, que somados responderam por mais de 90% de toda a receita de exportação da indústria sul-mato-grossense até aqui. O grande destaque da expansão industrial do estado tem como um dos marcos a construção da fábrica de celulose na cidade de Ribas do Rio Pardo. O setor foi o que mais impulsionou as exportações. De janeiro a julho, a receita com exportações de celulose e papel alcançou 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Frigoríficos atingiram a marca de 930 milhões no mesmo período, mas outros produtos também tiveram destaque. A celulose, a carne bovina congelada ou refrigerada, os farelos e outros resíduos da extração do óleo de soja, o açúcar, o frango congelado inteiro ou em pedaços, o minério de ferro e o óleo de soja bruto ou refinado. Esses 7 produtos somados proporcionaram uma receita superior a 3,2 bilhões de dólares. Um dos pontos importantes é a ampliação da quantidade de países que compram os produtos daqui. A indústria estadual vendeu para 141 países ao todo, com destaque para a China, os Estados Unidos, Holanda, Itália, Emirados Árabes, Chile, Indonésia, Uruguai, Argentina, Turquia, Índia, Egito, Argélia e Reino Unido. Esses 14 países somados foram responsáveis por mais de 70% de tudo que a indústria do Mato Grosso do Sul vendeu ao exterior até agora no ano de 2024. E durante o Festival de Inverno de Bonito foi lançado o programa Bonito Ecocriativa. O objetivo é aumentar as diversas áreas do setor criativo ligadas ao turismo.
Neiva é artesã, trabalha com vidros e a partir deles faz objetos que podem ser para a decoração. Trabalho com corte, lixa de todas as garrafas, né? Eu reaproveito as garrafas. Inclusive, se vocês olharem por toda a cidade, tem umas garrafas penduradas. Começou daí esse trabalho com os vidros. Aí eu faço desenhos, vou inventando as coisas com os vidros. Várias formas, vários modelos. Nesse estande montado no Festival de Inverno de Bonito, que acontece na cidade até o próximo domingo, estão, além da Neiva, outras 10 mulheres artesãs que tiram de cada uma dessas produções o sustento de vida. Todas elas moram em Marambaia, bairro mais populoso da cidade de Bonito, e que receberam apoio do programa Bonito Ecocriativa Smart City. Fomentar, dar um up em nós artesãos da Grande Marambaia, que é esse projeto, né, a economia criativa do bairro, que é chamado Marambaia aqui em Bonito. Então isso veio através do Sebrae e está dando um grande respaldo a todas nós artesãs para valorizar e levar nós a mais adiante no estado. Faz Bonito mais uma vez se destacar, mostrando e valorizando a todas nós, cada uma com o seu trabalho. O novo programa, encabeçado pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, foi lançado nesta sexta-feira, com investimento na área de R$6 milhões. É um conceito que a gente vem desenvolvendo nos últimos 24 meses, de trabalhar uma série de eixos estratégicos para reposicionar Bonito como um destino responsável e criar um modelo de referência que possa ser replicado para outros destinos do Mato Grosso do Sul. Então, trabalhando no eixo estratégico de educação, sustentabilidade, economia criativa, inovação, ações estruturantes, com vários parceiros dentro do governo e fora do governo, para que, de fato, a gente coloque Bonito de novo, visando um futuro mais responsável ainda, com ações agora no presente. A gente está com ações, como eu falei, na área de qualificação, educação, curso de robótica com o SESI, fazendo um challenge de startup junto com o Startup SESI, apoiando startups a desenvolverem soluções tecnológicas, a recertificação de Bonito como destino carbono neutro, a participação, a gente captou um evento no ano que vem, que é a Feira Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes. Então a gente está prevendo aí um montante de quase R$6 milhões para ser investidos ao longo de 24 e 25 para esse reposicionamento de Bonito como destino responsável. A ideia do programa é deixar Bonito cada vez mais presente dentro do cenário nacional. E para isso, até uma espécie de escola vai ser desenvolvida aqui na cidade, pensando em vários pontos relacionados ao turismo. O anúncio foi feito durante a apresentação do programa. A ideia é trazer mais capacitação com foco nas necessidades da capital do ecoturismo. Um centro mesmo de hospitalidade e turismo, uma escola de hospitalidade e turismo, em parceria com a Secretaria de Educação, com a FMS. Então a gente está discutindo o local, inclusive, que isso vai acontecer, qual vai ser a grade, para entregar até o final de 2025 um espaço onde as pessoas de Bonito, que já estão empregadas, possam melhorar a sua qualificação, e especialmente como a gente pode atrair mão de obra qualificada de fora para que queira se formar em Bonito e, consequentemente, a experiência do turismo vai melhorar com isso. O governador Eduardo Riedel participou do lançamento e destacou que o objetivo é trabalhar áreas econômicas com mais necessidade. Não adianta nós acharmos que temos que preparar numa área sem ouvir o mercado, vamos chamar assim, aqueles que estão no dia a dia trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. Nós temos que fazer o encontro entre a demanda, né, e as pessoas que querem encontrar essa demanda, e é a política pública que nós estamos colocando em prática, não só aqui em Bonito, mas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. O anúncio vai ao encontro do objetivo do festival, de valorizar áreas como a cultura e também o setor criativo. Fazendo jus ao nome do festival, Bonito amanheceu com temperaturas mais amenas, mas com agenda cheia para o fim de semana. A cidade completamente lotada, hoje um show super esperado do Zé Ramalho, né? E é isso aí, teatro, literatura, gastronomia, esse friozinho veio para realmente virar um festival de inverno. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever algumas das nossas reportagens, basta acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.